Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez e o tema que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão aprender, é sobre matéria, átomos e moléculas. Então nós vamos aprender hoje, você vai aprender a definição do que é matéria, vocês vão aprender o que é um átomo e o que são moléculas, beleza? Então, já peço para você que se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e já vai deixando seu like aí no final da aula, vai lá e comenta de qual turma que você estuda, de qual escola que você estuda, qual estado e coloca o que você aprendeu sobre matéria, átomos e moléculas. Então, o que é matéria? A matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, nós consideramos matéria. E a matéria ela vai ser encontrada basicamente em três tipos de estados físicos. Nós vamos ver isso aqui no nosso dia a dia. Por exemplo, a água. Nós vamos encontrar a água em três estados: sólido, o gelinho, o bloquinho de gelo, a barrinha de gelo; líquida, aquela água que nós bebemos; e gasosa. As nuvens, por exemplo, são feitas aí de água no estado gasoso. Então, a matéria ela vai ser encontrada nesses três tipos de estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Existe, porém, um quarto estado físico da matéria que raramente é possível de se visualizar, que é o plasma. O plasma, nós vamos encontrar plasma quando tem uma descarga elétrica, como um raio, por exemplo. Aquilo é um plasma, é matéria no quarto estado físico. E estrelas. As estrelas não são grandes bolas de fogo, mas são bolas de matéria formada por plasma. Para formar o plasma, eu tenho que ter gases, átomos, e esses átomos, a matéria, né? Átomos, quando eu falar em átomos, matéria. Essa matéria ela tem que estar sendo submetida a uma grande pressão e a altas temperaturas. Então aí a matéria vai para esse quarto estado físico, que é o plasma, beleza? Aqui no nosso dia a dia, mais fácil a gente ver um plasma é quando tem uma descarga elétrica, um raio, aquela luz, aquilo ali é um plasma, aquela feixe, né? A temperatura eleva muito e aí a matéria que está formando aquele gás da atmosfera passa para esse quarto estado da matéria, que seria o plasma. Mas basicamente o que nós encontramos no dia a dia é sólido, líquido e gasoso. Isso se aplica a todo tipo de matéria: o ferro, a água, rochas, tá bom? Todo tipo de matéria ela vai ter esses estados, ela vai ser encontrada nesses estados que nós chamamos aqui estados físicos. Vamos falar agora da teoria atômica. Existem várias teorias que vieram para tentar explicar do que a matéria era formada. Com isso surgiu então a teoria atômica. A teoria atômica é um conceito científico que vai tentar explicar a natureza da matéria e como essa matéria se comporta. E a partir dessa teoria atômica surgiram várias teorias tentando explorar e explicando a estrutura dos átomos e as suas interações com outros átomos e moléculas. Então a teoria atômica evoluiu ao longo do tempo com as contribuições de vários cientistas. Então nós vamos ver durante essa aula também quais são as principais teorias atômicas, quais foram os cientistas que formularam essas teorias. E muito importante que vocês anotem o cientista e o que ele falou sobre o átomo, como que o átomo, no século 5 a.C., surgiu aí uma das primeiras teorias atômicas, que é o atomismo. O atomismo é uma teoria proposta aí pelo filósofo grego Demócrito, 5 séculos antes de Cristo, né? Bem antigo. De acordo com Demócrito, com o atomismo, toda a matéria ela vai ser composta, ou seja, vai ser formada por minúsculas partículas indivisíveis, chamadas átomos, que estão então em constante movimento e são pequenas demais para serem vistas
a olho nu. Então, para o Demócrito, esse cientista, esse filósofo, aliás, filósofo grego, ele imaginava que se ele pegasse, por exemplo, um mouse e fosse cortando esse mouse em pedacinhos pequenos, cada vez dividido em pedaços menores, cada vez menor, iria chegar um momento que chegaria um pedacinho tão pequeno que seria impossível de repartir esse pedacinho ao meio. Então esse pedacinho, no caso aqui, se ele usasse um mouse, é lógico que na época não existia o mouse, seria o átomo do mouse. Então o termo átomo nada mais é do que o significado de átomo, é aquilo que não é divisível. Tá? Então é muito importante anotar esse significado de átomo. Hoje esse termo é mantido, mas nós sabemos que o átomo ele é sim divisível. Ele vai ser formado por várias partículas, mas isso foi sendo descoberto gradativamente, de acordo com as ferramentas que foram surgindo. Cada cientista no seu tempo, com as ferramentas disponíveis, eles foram descobrindo novas partículas. Então o átomo deixou de ser indivisível e hoje ele é divisível. Porém o termo ainda é mantido, o termo átomo é mantido até hoje. Então é muito importante anotar aí sobre a teoria do atomismo, que foi uma teoria proposta mais na área do pensamento, da filosofia, que eles não tinham ferramentas, então eles imaginaram e aí desenvolveram essa teoria. Porém os demais cientistas depois, com o desenvolvimento da ciência de ferramentas, começaram a fazer testes e descobrir as partículas subatômicas. Então essa é a primeira teoria, a teoria do atomismo. Agora vamos para a teoria 2 aqui. Essa teoria 2 é a teoria do modelo da esfera sólida. Tá? Esse modelo foi proposto aí por John Dalton e ele propôs que o átomo era um modelo de uma esfera, como se fosse uma bola de bilhar. E esse átomo ele não poderia ser divisível. Então basicamente, eu entendo assim, basicamente ele pegou a ideia do atomismo. Como o atomismo não desenvolveu uma maquete, ele desenvolveu aqui um modelo. O atomismo não desenvolveu o modelo, John Dalton veio e desenvolveu o modelo, e segundo ele, para cada tipo de matéria tinha um tipo de esfera diferente. Então tinha a esfera do carbono, do oxigênio, do hidrogênio. Então cada átomo de cada matéria, de cada tipo de matéria que existente seriam diferentes. Então o modelo da esfera sólida do átomo de John Dalton propôs esse modelo aqui como uma tentativa de descrever a estrutura atômica. De acordo com este modelo, os átomos são esferas minúsculas e indestrutíveis, sem estruturas internas. Então o átomo continuava sendo indivisível até aqui o modelo de John Dalton. Porém, hoje nós sabemos que o átomo, como eu já disse, ele é formado por partículas e ele pode ser quebrado. Então, John Dalton apenas aperfeiçoou a teoria do atomismo lá em 1803. Em 1898 surgiu o modelo do pudim de passas, tá? Um modelo proposto por J.J. Thomson. Ele propôs que os átomos eram compostos por uma esfera carregada positivamente, que seria nesse caso aqui, essa parte em vermelho teria cargas positivas, e incrustada nele estariam aí partículas carregadas negativamente, que seriam os elétrons. Tá? Então esse é o modelo proposto por Thomson, né? O modelo do pudim de ameixas ou pudim de passas. Então, segundo esse modelo, os elétrons eram carregados negativamente. Então, os elétrons aqui eram carregados com sinal negativo. Foram incorporados aí em um pudim de matéria carregada positivamente. Então, o pudim seria aquela massa composta ali por um pudim que teria carga positiva, tá? Que compunha a maior parte da massa do átomo. Então esse é o modelo atômico proposto por Thomson. Então Thomson, o átomo aqui deixa de ser indivisível e passa a ser divisível. Por quê? Porque agora eu tenho partículas, eu consigo aqui separar essa partezinha, esse elétron, né? Então eu tenho o pudim
com carga positiva e elétrons. Eu tenho partículas. Então aqui o átomo já começa a ser, né, dividido, tendo partículas subatômicas. E em 1911 surge um modelo do sistema planetário, um modelo que propõe que os átomos teriam uma estrutura parecida ao sistema solar, por exemplo. Esse modelo foi proposto por Rutherford, e segundo Rutherford, a maior parte da massa do átomo estava concentrada no meio, no seu centro, parte essa chamada de núcleo. Esse núcleo era carregado positivamente, então o núcleo teria carga positiva, e os elétrons estariam circulando esse núcleo e teriam carga negativa, e esses elétrons então ficavam girando em torno desse núcleo. Então, em comparação com o modelo do sistema planetário, porque o núcleo seria como se fosse uma estrela, como se fosse o Sol, e os elétrons seria como se fossem os planetas circulando em volta dele, do átomo. Então, isso é o que propôs o modelo do sistema planetário proposto por Ernest Rutherford. Depois de Rutherford veio Bohr. Bohr, ele deu uma melhorada no modelo de Rutherford. Rutherford foi à frente, conseguiu desenvolver um modelo melhor do que os anteriores, que explicava melhor as situações dos átomos, porém Bohr veio e contribuiu. Então agora aqui, ó, nesse caso do modelo de Bohr, é o primeiro modelo atômico que utiliza as noções de recém-descobertas da mecânica quântica. E ele vai vir resolver vários problemas de instabilidades do modelo atômico anterior de Rutherford. E indica que elétrons estão em camadas quantizadas. E quando nessas camadas podem se movimentar sem perder energia. Então, nesse caso aqui, Rutherford não conseguia explicar a instabilidade de alguns átomos. Agora veio Bohr e explicou, melhorou. E para Bohr ele falou que os átomos não estavam, vou voltar um pouquinho aqui, não estavam bagunçados, que nem estava aqui, girando aleatoriamente, como Rutherford propôs, mas que eles estavam girando em camadas. Cada camada teria um número máximo de elétrons que era suportado, certo? Enquanto esses elétrons estavam nessa mesma camada, eles mantinham a sua energia, sem perder a energia. Então, aqui foi onde começou a surgir aí a questão das camadas eletrônicas, que nós vamos aprender depois, fazer um pouquinho a distribuição eletrônica dos átomos mais adiante. Então, teoria atômica do modelo das camadas eletrônicas, aqui no caso do modelo de Bohr, é o primeiro modelo atômico que vai utilizar noções da mecânica quântica e vai resolver problemas do modelo atômico de Rutherford, porque Rutherford, o modelo dele não indicava, não falava que os elétrons estavam em camadas. Aqui no modelo de Bohr, sim, Bohr indica e diz que os elétrons estavam organizados em camadas, dentro dessas camadas, beleza? Então, muito importante anotar isso, e gosta de cair em prova essa questão aqui das camadas. Depois nós temos a teoria 6, o modelo quântico, um modelo já mais aprofundado. Esse modelo quântico foi desenvolvido por esse cidadão aqui, com nome difícil de pronunciar, Rödinger. Me corrijam aí, por favor, os poliglotas. Esse cientista ele concluiu que a eletrosfera não é formada por órbitas de trajetórias determinadas, como dizia o modelo anterior, mas era composto por regiões que se assemelhavam a nuvens de elétrons. Então esse modelo atômico aqui é conhecido como modelo das nuvens de elétrons. Então, a partir do modelo atômico de Rutherford e Bohr, começaram a surgir questionamentos a respeito das partículas subatômicas, principalmente sobre o comportamento dos elétrons e a delimitação da eletrosfera. Esse átomo aqui ele mantinha aí um núcleo, o núcleo estaria lá no centro do átomo, teria aqui essa nuvem eletrônica, né? Mas não, segundo Schrödinger, não teria aqui nesse caso os elétrons, aliás, não estariam inseridos em camadas, mas estariam formando um emaranhado
de nuvem de elétrons. Então, nós estudando todos esses modelos atômicos, nós podemos chegar à conclusão, então, que o átomo vai possuir no mínimo três partículas subatômicas. Então, todo átomo ele possui no mínimo isso: prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando, um átomo é a unidade básica da matéria, é a menor partícula de um elemento químico que mantém as suas propriedades. Os átomos vão ser formados por três partículas subatômicas: prótons, nêutrons e elétrons. Porém, essas partículas subatômicas vão ter características peculiares. Os prótons, por exemplo, são partículas que têm carga elétrica positiva e eles vão estar sendo localizados no centro do átomo, ou seja, os prótons vão estar no núcleo atômico. Os nêutrons, assim como o nome diz, são partículas subatômicas que não têm carga elétrica, eles são desprovidos de carga elétrica, daí o termo neutro. Esses nêutrons vão estar também no núcleo atômico. E nós vamos ter os elétrons que têm carga negativa. Esses elétrons então são partículas bem pequenas e vão estar orbitando ao redor do núcleo atômico. Então, muito importante anotar aí essas partículas subatômicas e suas características e onde cada uma delas está localizada. Prótons, carga positiva, está localizado no núcleo. Neutro, não tem carga, está localizado no núcleo. E os elétrons, carga negativa, possuem carga negativa, estão situados na eletrosfera ou na nuvem de elétrons, dependendo do modelo atômico. E aqui algumas curiosidades sobre o átomo. O núcleo de um átomo é, na verdade, cerca de 100 mil vezes menor do que o tamanho total de um átomo. Então, com essa perspectiva, se nós imaginarmos aí um átomo, se ele tivesse o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria o menor que um grão de areia que estaria lá no meio do campo, lá naquele pontinho onde dá no início da partida. Então, o núcleo seria muito pequeno, minúsculo, comparado. E apesar de ser muito pequeno, esse núcleo do átomo é onde concentra mais de 90% da matéria do átomo. Agora vamos falar um pouquinho das moléculas e suas estruturas. O que são moléculas? Moléculas são grupos, são agrupamentos de átomos, de dois ou mais átomos que vão estar se juntando, formando ligações essas que nós chamamos de ligações químicas. As moléculas então vão ser aí blocos básicos de construção das coisas, de muitas coisas, da matéria que nós encontramos. Por exemplo, a água, o ar, os nossos corpos, as células, tudo vai ser formado por moléculas. Então nós vamos ter átomos, por exemplo, aqui os átomos estão separados, quando eles se juntam vão formar moléculas. Por exemplo, a molécula da água é formada, H2O, é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, daí H2O. Então isso que significa molécula, grupo de átomos, de dois ou mais átomos, formando aí estruturas no universo, formando a matéria. Então moléculas são formadas aí quando átomos se unem para compartilhar seus elétrons. Então essa união atômica não ocorre aleatoriamente. Elas vão ocorrer para ocorrer estabilidade entre elétrons, formando o que nós chamamos de ligações químicas. Então ocorre o compartilhamento de elétrons. Quando isso acontece, esses átomos vão se tornar estáveis e podem criar então diferentes tipos de substâncias com propriedades diferentes. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo da água. A água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio que vão formar essa molécula essencial da vida. Então a água é assim, Então a molécula de água é formada por H2O. H2 significa que tem dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Lembrando que essa ligação, nesse caso,
acontece por causa do compartilhamento de elétrons, tema de aulas posteriores. Aqui mais alguns exemplos de moléculas. Um átomo de oxigênio mais outro átomo de oxigênio, eles se estabilizam formando uma molécula de gás oxigênio. Então aqui eu tenho átomos de oxigênio, quando eles se unem, dão as mãozinhas para compartilhar os elétrons, formam uma molécula de gás. Esse gás que nós respiramos é o gás oxigênio. Aqui, por exemplo, nós temos um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de carbono. Então eu tenho aqui o dióxido, 2 oxigênio, de carbono, dióxido de carbono. Então uma molécula de dióxido de carbono é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de carbono. E essa foi a nossa aula introdutória ao estudo da matéria. Só reforçando, tudo que você vê, o seu corpo, o ar que respiramos, um celular, a mesa, a água que bebemos, tudo é matéria. Então tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Um fone de ouvido é matéria. Tudo que tem massa. Massa, para o que é massa, professor? Que tem peso, vamos dizer assim. Tudo que aquilo que eu consigo aferir o peso dela, que é atraído pela gravidade, que ocupa um lugar no espaço, é formado por átomo. É matéria, porque é formado por átomo. E a ausência de matéria é o que nós chamamos de vácuo. Vácuo só vou encontrar entre os planetas, um planeta e outro, entre uma estrela e outra. Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre matéria, sobre átomos e moléculas. Vai lá, coloca nos comentários o que você entendeu, compartilhe com seus colegas, com seus amigos da escola. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.